E se eu te dissesse que o seu deserto de hoje pode ser justamente o lugar onde Deus está preparando o maior milagre da sua vida? Essa pergunta tem o poder de virar a chave dentro de nós, porque nos lembra que Deus costuma agir justamente onde achamos que nada mais pode acontecer. E quando olhamos para a vida de Moisés, percebemos que o deserto nunca foi um lugar de abandono. Foi sempre um lugar de preparação. Ali, longe das multidões, longe do palácio, longe da sua história anterior, Deus estava moldando um homem para uma obra grandiosa. Moisés não foi escolhido por acaso, foi escolhido por propósito. Desde o nascimento, quando escapou de um decreto de morte, até o dia em que encontrou a sarça ardente, sua vida foi guiada pelas mãos invisíveis do Senhor. E ainda assim, antes de libertar uma nação inteira, Moisés precisou enfrentar crises, dúvidas, fracassos e longos anos de silêncio, porque grandes chamados exigem grandes fundações. E Deus constrói essas fundações no secreto. O deserto de Moisés nos mostra que Deus trabalha enquanto nós esperamos e prepara enquanto pensamos que estamos parados. Nada na vida dele foi desperdiçado. O palácio o ensinou liderança. O deserto o ensinou humildade. E a presença de Deus o ensinou identidade. Por isso, hoje eu quero te convidar a caminhar comigo por essa jornada espiritual. Fique até o final, porque você vai descobrir as 12 lições poderosas da vida de Moisés. Lições que vão iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e mostrar que Deus também está escrevendo a sua história, mesmo quando você não percebe. Lição 1. Deus tem um propósito mesmo nos piores cenários. Então os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza e fizeram amargar a sua vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Êxodo 1:13-14. A opressão que Israel enfrentava não era um sinal de ausência de Deus, mas parte do cenário onde seu propósito seria revelado. Enquanto o povo sofria, Deus já estava movendo peças invisíveis para levantar Moisés como libertador. O sofrimento não anulou o plano divino, pelo contrário, acelerou-o. Muitas vezes, Deus permite que a pressão aumente para que seu propósito se manifeste com ainda mais clareza. O nascimento de Moisés aconteceu justamente quando Faraó decretava a morte, mostrando que nenhum decreto humano consegue cancelar um decreto divino. Deus transforma cenários de dor em berços de milagres. Ele usa crises para revelar caminhos e usa a injustiça para preparar libertações maiores. Quando tudo ao seu redor parece apertar, lembre-se, Deus não abandona seus filhos no meio da aflição. Ele já está preparando algo extraordinário enquanto você enfrenta o que parece impossível. Nada foge ao controle do Eterno, nem mesmo os piores cenários. Lição 2. Deus protege aqueles que Ele escolhe, e abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E movida de compaixão dele, disse: Este é dos meninos dos hebreus. E disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Êxodo 2:6-7. Quando a filha de Faraó abriu o cesto e viu o bebê chorando, a Bíblia diz que ela foi movida de compaixão. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra que não foi apenas emoção humana, foi Deus tocando o coração da pessoa que naturalmente seria uma inimiga do povo hebreu. O decreto do seu pai ordenava a morte de todos os meninos, mas naquele exato momento, Deus interrompeu o ciclo de destruição e transformou a ameaça
em proteção. Ao dizer, este é dos meninos dos hebreus, a princesa reconheceu que Moisés era parte do povo condenado. Mesmo assim, ela decidiu poupá-lo. Isso revela que quando Deus escolhe alguém, nem mesmo decretos humanos conseguem impedir sua vontade. E o versículo seguinte mostra algo ainda mais surpreendente. Miriam, irmã de Moisés, é usada por Deus para sugerir uma ama, e a princesa aceita. Assim, a mãe de Moisés volta a cuidar do próprio filho com proteção e salário do palácio. Lição 3. Antes de usar alguém, Deus trata seu caráter e Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Êxodo 3. 1. Este versículo, que marca o início do chamado de Moisés na sarça ardente, ilustra a verdade de que Deus sempre prepara o caráter de seus servos antes de usá-los em grandes tarefas. Após ter fugido do Egito, Moisés passou 40 anos como um humilde pastor em Midian, uma ocupação que contrastava fortemente com sua vida anterior de príncipe egípcio, Atos 7:30. Ao apacentar o rebanho de Jetro, ele desenvolveu paciência, humildade, mansidão e fidelidade, qualidades essenciais para liderar uma nação teimosa pelo deserto. O deserto, o silêncio e a responsabilidade de cuidar de ovelhas frágeis foram o laboratório de Deus, para que ele abandonasse sua antiga arrogância e confiasse na força divina. Somente após este longo período de forja no anonimato e longe dos holofotes do poder humano, Deus o chamou para a missão de libertar Israel no Monte Horebe. O chamado veio após o preparo, mostrando que a capacidade não é tão importante quanto a disponibilidade e a formação do caráter. Lição 4. Deus se revela no ordinário, e o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Esse versículo mostra como Deus escolheu se apresentar a Moisés durante sua vida comum de pastor. O texto diz que o anjo do Senhor lhe apareceu, revelando que a cena é uma manifestação divina direta e não um fenômeno natural. Essa presença surge no meio de uma sarça. Um detalhe importante: a sarça era uma planta comum do deserto, sem valor, frágil e fácil de ser ignorada. O fato de Deus aparecer justamente ali ensina que ele não depende de lugares sagrados ou elementos impressionantes para falar. Ele escolhe aquilo que é comum para manifestar sua glória. O fenômeno descrito, a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, mostra um milagre evidente. Fogo natural consome, destrói e reduz tudo a cinzas, mas o fogo divino sustenta sem destruir. Isso indica que a presença de Deus é autônoma, poderosa e diferente de qualquer manifestação natural. Moisés percebeu o extraordinário dentro do comum porque decidiu olhar. O versículo destaca que Deus se revela, mas cabe ao homem notar sua revelação. Lição 5. Deus chama, mas também capacita. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo 4:10-11. Esses versículos revelam um diálogo profundo entre Moisés e Deus. Moisés apresenta sua limitação. Não sou eloquente, sou pesado de boca.
Ele olha para suas fraquezas e conclui que não é capaz de cumprir o chamado. Mas o próximo versículo traz a resposta divina que muda tudo. Deus pergunta: quem fez a boca do homem? É como se dissesse: você acha que sua limitação é novidade para mim? Fui eu que te criei. A resposta de Deus anula a desculpa de Moisés. Ele não precisava de eloquência, precisava de dependência. O poder do chamado não estava na habilidade humana, mas na soberania divina. Deus afirma que domina sobre todas as capacidades: falar, ouvir, ver, e que Ele mesmo capacita quem chama. Ao acrescentar Arão como ajudador, Deus prova que sua provisão acompanha sua ordem. Moisés não iria sozinho nem despreparado. A lição é clara. Quando Deus chama, ele assume responsabilidade pela capacitação. Sua fraqueza não é impedimento, é o lugar onde Deus manifesta força. Lição 6. A obediência que desafia o poder. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5, 1-2. A essência desta passagem reside no ato de obediência de Moisés, que se torna um desafio direto à estrutura de poder opressiva. O chamado de Deus a Moisés foi para ir a Faraó, um ato que expõe o custo da fidelidade. Faraó, que se via como o senhor absoluto do Egito, rejeita a autoridade de um Deus que ele desconhece e responde com escárnio e aumento da opressão. Esta reação mostra que a coragem espiritual se manifesta ao se colocar em risco em nome da palavra de Deus. Moisés demonstra que o verdadeiro poder não está no trono de Faraó, mas na mensagem que carrega. A lição para nós é que ao desafiarmos o Faraó do nosso tempo, seja a injustiça, o pecado ou a tirania, devemos esperar resistência, mas nossa única garantia é a autoridade inabalável do assim diz o Senhor. Lição 7. Milagres acontecem quando obedecemos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 14, 21-22. Esse milagre começa com um ato simples de obediência. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Humanamente falando, esse gesto não tinha poder algum para mover águas, mas a obediência de Moisés ativou a ação divina. O texto diz que o Senhor fez retirar o mar, deixando claro que o poder vinha de Deus, não da mão de Moisés. O detalhe, toda aquela noite, mostra que Deus nem sempre age instantaneamente. Alguns milagres acontecem de forma progressiva. Enquanto o povo esperava, Deus trabalhava nos bastidores. No versículo seguinte, quando Israel entra no caminho aberto, as águas se tornam como muro, uma imagem poderosa da proteção divina. O mesmo mar que ameaçava a vida deles se transformou no caminho da liberdade. A lição é clara. A obediência libera o mover de Deus. Ele não precisa de condições favoráveis. Ele cria caminhos onde não existe nenhum. O milagre começa quando você faz a sua parte, mesmo que pareça pequena, e confia que Deus fará o impossível. Lição 8. Onde você vê amargura, Deus vê oportunidade. E chegaram a Mara,
mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou-o nas águas, e as águas se tornaram doces. Êxodo 15, 23 a 25. Mara simboliza os momentos em que, depois de uma longa caminhada, esperamos alívio e encontramos frustração. O povo estava exausto, sedento e cheio de expectativa, mas a água era amarga. Às vezes a vida faz exatamente isso. Quando pensamos que estamos perto do descanso, algo nos surpreende com dor, decepção ou amargura. Enquanto o povo murmurava, Moisés clamava, e essa diferença muda tudo. No clamor, Deus mostrou-lhe um lenho, algo simples, mas direcionado pelo céu. Não era o lenho que tinha poder, era a obediência ao que Deus revelou. Quando o lenho toca as águas, o amargo se torna doce. O impossível se torna provisão. Isso nos mostra que Deus não apenas remove a amargura, Ele transforma aquilo que parecia inútil em fonte de cura. O lugar da dor se torna lugar de encontro com Deus. Mara não é um ponto final, é o cenário onde Deus prova que nada é tão amargo que Ele não possa restaurar. Lição 9. Colaboração. O segredo da vitória duradoura. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Êxodo 17, 11 a 12. Esta passagem estabelece um elo inseparável entre o plano espiritual, a intercessão de Moisés, e o plano físico, a batalha de Josué. O poder para vencer não estava nas espadas de Israel, mas na submissão e na oração representadas pelas mãos levantadas de Moisés. No entanto, a lição mais profunda reside na necessidade de apoio e colaboração. Moisés, mesmo sendo o líder, tinha limites físicos. O fato de suas mãos ficarem pesadas serve como um lembrete de que ninguém vence sozinho. Arão e Hur exemplificam o ministério de suporte, garantindo que a intercessão crucial não falhasse. Eles não tomaram o lugar de Moisés, mas sustentaram a sua vocação. A vitória final e completa, até o pôr do sol, foi alcançada não pela força individual, mas pela união de esforços entre aqueles que oravam e aqueles que davam apoio. Lição 10. Deus deseja relacionamento, não apenas obediência. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, voltava Moisés ao arraial. Mas o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Êxodo 33, 11 a 12. Esses versículos revelam duas dimensões essenciais na vida espiritual: intimidade e dependência. Primeiro, o texto afirma que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Essa expressão comunica a qualidade da relação, direta, transparente, sem barreiras. Moisés não recebia mensagens distantes. Ele conversava com Deus como um amigo conversa com outro. Isso mostra que Deus não busca apenas servos obedientes, mas filhos e amigos que se aproximam dele com sinceridade e abertura. O texto também menciona que Josué permanecia na tenda, indicando fome pela presença.
o segredo que mais tarde o tornaria líder de Israel. Em seguida, Moisés diz: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Aqui vemos a dependência absoluta de Moisés. Ele não avança sem direção, não confia em si mesmo, não age sem a presença de Deus. Ele reconhece: nenhuma missão vale a pena sem a companhia do Senhor. Esses versículos ensinam que intimidade com Deus é a fonte da verdadeira liderança espiritual. Lição 11. A palavra de Deus guia a nossa vida. Então escreveu Moisés todas as palavras do Senhor, e levantando-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 4. E tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Quando a Bíblia diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ela revela a seriedade com que ele tratou a revelação divina. Moisés não confiou na memória, não resumiu, não adaptou. Ele registrou exatamente o que Deus disse. Esse ato mostra que a palavra de Deus não é uma opinião, mas um fundamento. O registro escrito garantiria que o povo não dependesse de lembranças, mas de verdade objetiva. O versículo seguinte explica o propósito. Moisés lê o livro da aliança para que o povo conheça e responda à vontade de Deus. A palavra não era apenas para informação, mas para transformação. Algo que exigia ouvir e obedecer. Israel só se manteria firme se permanecesse ancorado naquilo que Deus havia dito. Sem a Escritura, o povo perderia direção, identidade e santidade. A lição é clara. A palavra de Deus não é acessório espiritual. É bússola, alicerce e luz para o caminho. Quem se afasta dela se perde. Quem se aproxima dela encontra a vida. Lição 12. Nem mesmo grandes líderes estão acima da obediência. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha com a sua vara 2 vezes, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números 20, 11 a 12. Nesse episódio, Deus havia ordenado a Moisés que falasse à rocha. Em Números 20, 8, Deus dá uma ordem muito específica a Moisés. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Porém, irritado com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes. O milagre aconteceu, a água saiu, mas Deus julgou a atitude do líder. O problema não foi apenas a ação física, mas o coração por trás dela. Moisés desobedeceu. Agiu movido pela ira e tomou para si uma glória que pertencia ao Senhor. No versículo seguinte, Deus diz: Não crestes em mim para me santificardes. Isso significa que Moisés, mesmo sendo o maior líder de Israel, falhou em representá-lo corretamente diante do povo. Sua posição não o isentava da responsabilidade de obedecer com precisão. A liderança aumenta a responsabilidade, não diminui. A consequência foi severa. Ele não entrou na terra prometida. Isso ensina que Deus é justo e imparcial. Ele não faz distinção entre grandes e pequenos quando o assunto é obediência. A vida de Moisés é uma das maiores provas de que Deus transforma qualquer pessoa em instrumento poderoso, quando encontra um coração disposto, de um bebê condenado à morte a um príncipe no palácio.
de um fugitivo sem rumo a um profeta que falava com Deus face a face. Moisés não foi perfeito. Teve medo, hesitou, errou, mas escolheu caminhar com Deus, ouvir sua voz e cultivar uma intimidade que marcou a história da humanidade. As lições de sua jornada nos mostram um Deus que age antes mesmo do nascimento, que protege os seus escolhidos, que molda no deserto, chama no tempo certo e capacita com poder sobrenatural. Moisés nos ensinou que a obediência abre mares, que a intercessão vence batalhas, que a presença de Deus transforma montanhas em altares e que nenhum líder está acima da santidade divina. Sua maior riqueza não foi sua vara, sua posição ou os milagres que realizou. Foi o seu relacionamento com Deus, um coração humilde, quebrantado e completamente dependente da presença do Senhor. Moisés nos lembra que não existe propósito maior do que andar com Deus diariamente, passo a passo, mesmo quando não entendemos tudo. E assim como Deus guiou Moisés pelo deserto, Ele também quer guiar você. O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que abre caminhos hoje. O mesmo Deus que falava com Moisés é o Deus que fala com você. Nada na sua vida está fora do cuidado dele. Sua história também está sendo escrita pelas mãos do Eterno. E antes de encerrar, deixa eu te pedir algo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários e diga qual das 12 lições mais falou com você. Que Deus guie seus passos e te abençoe poderosamente. Obrigado e até o próximo vídeo.